Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em mais esta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, um programa que você sabe sempre traz aqui informação importante, conduzida por instrutores credenciados junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Mato Grosso. São informações que você pode aplicar no seu dia a dia, na sua propriedade rural, independentemente da região que você esteja. Tá? São instrutores credenciados aqui do Senar Mato Grosso, mas que trazem informações que são importantes e podem fazer a diferença para você de quaisquer regiões do país em que você esteja. Como, por exemplo, o assunto desta quarta-feira, a gente vai falar sobre mercado futuro. Quem está aqui comigo é o Wilton Maciel, instrutor credenciado do Senar. Wilton, primeiramente, bom dia. Bom dia, Patrone. Bom dia, amigo que está ouvindo, amigo produtor rural. Hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância no agronegócio, que é o mercado futuro. O mercado futuro, ele existe vários tipos de mercados de comercialização de um produto agrícola. Como todos sabem, o mais comum deles é o mercado físico. Esse mercado físico é onde ocorre a compra e a venda dentro do mercado agropecuário, seja na cerealista, seja a indústria comprando, seja o produtor vendendo, mas ocorre uma entrega imediata da produção, uma entrega imediata do produto. E nessa entrega, ela ocorre a troca. Então o produtor entrega o seu produto e recebe um título ou um dinheiro, né, uma promissória, enfim. Mas ocorre essa venda. No mercado a termo, o produtor é um mercado onde ele vende uma produção antecipadamente, ele tem a possibilidade de receber parcialmente ou total esse capital, realiza a produção e entrega após a colheita essa mercadoria, ok? E aí sim nós vemos para o tema de hoje, que é o mercado futuro, que na verdade hoje não ocorre mais, na maioria das commodities, a entrega física do produto, e sim você negocia a obrigação de entregar ou receber aquela mercadoria. Como é que a gente negocia essa obrigação de entregar ou receber? Através de um instrumento chamado contrato futuro. É negociada sempre em uma bolsa de futuro, ou seja, não é na cerealista, não é na indústria, e ela exige uma supervisão de um órgão regulador governamental. Ocorrem também nesse mercado, como você negocia um preço no futuro, ela ocorre ajustes diários nesses preços, em razão dos preços cotados no mercado físico, pois esses preços no futuro, eles derivam sempre do mercado físico, ok? Existe também um mercado de opções. Nesse mercado de opções, você paga um valor, um prêmio, para ter o direito, que seria a opção, mas não a obrigação de comprar ou vender. Ou seja, você paga um prêmio, tem a possibilidade de usar esse direito, mas não a obrigação. Então, você pode ou não exercer esse direito de vender uma compra em uma data futura a um preço negociado em bolsa, desde que esse preço seja mais atrativo do que o mercado. Agora, são várias ferramentas aí, como você explicou, né? São 4 tipos de mercado aí, né? Considerando cada um deles. O mercado futuro, ele representa uma ferramenta importante para tentar buscar uma maior lucratividade? Sem dúvida. Com o mercado futuro, através dos contratos futuros que são negociados na bolsa, você consegue travar um preço de compra e um preço de venda. Então, antecipadamente, de realizar a produção, antes de chegar na época da safra. Então, você consegue ter esse diferencial de comercialização entrando como receita na propriedade, né, aumentando aí o seu lucro, ou auxiliando a atingir a meta de venda da propriedade. Perfeito. Vamos então explicar o contrato futuro, que tem os participantes aí, né? Vamos colocar assim, né? Quem faz o quê? Então, quem que compra e para quê? Então, quem compra, geralmente a gente chama de hedger, é aquele produtor ou aquela indústria que negocia essa commodity no mercado físico e no mercado futuro. E para que ele faz isso? O objetivo é administrar o risco, ou seja, ele administra o risco de uma possível flutuação de preço, seja ela por motivo climático, seja ela por aumento do dólar, variações no câmbio, no volume de exportação, no PIB, na safra nos Estados Unidos, na demanda de consumo por alimentos na China. Enfim, esse produtor é chamado de hedger, ou o comprador também, no caso as indústrias cerealistas. E também temos uma outra categoria que são os especuladores,
que ele negocia apenas no mercado futuro, ou seja, ele não possui a propriedade, ou até mesmo ele pode ter uma propriedade rural, mas ele não produz aquela commodity que ele está comercializando no mercado futuro. E ele aceita, né, o risco dessa variação de preço. E é nesse diferencial que ele ganha, né, um percentual que vai agregar no lucro da propriedade. Perfeito, vamos seguir então com as características. Então as características do contrato é que ela oferece proteção para produtores, indústrias e de todos aqueles que detêm o produto ou o contrato futuro contra os riscos de mercado. Ele é padronizado, ou seja, quantidade, qualidade, prazos, ele permite, existe uma liquidação por diferença, que é o que a gente chama de permutabilidade, e ele oferece um poder de alavancagem, ou seja, você consegue trabalhar com grandes volumes com uma aplicação inicial relativamente pequena, ao contrário de uma safra agrícola, onde você tem um custo de produção daquela saca de soja, daquela saca de milho, enfim. Onde que é comercializado isso? A B3, desde 2017, ela é a Bolsa Oficial de Valores do Brasil. Antigamente todo mundo conhecia a BMF, que teve a fusão com a Bovespa, e depois que fundiu com a CETIP, virou a B3, ok? Lá no site dela você encontra não só o milho, a soja, mas outras commodities. Aqui é um exemplo, o açúcar, o boi, o café, o etanol, certo? E quando você clicar em alguma delas, você vai ter todas as características da negociação, preço, prazo, quantidade, que são aquelas características do contrato que eu mencionei anteriormente. Então, se alguém tiver com curiosidade, quiser olhar o que tem disponível, basta acessar o site, clicar em uma por uma para ter uma ideia mais concreta aí. Perfeito. Isso mesmo. Bom, aqui eu trouxe um resumo principal das principais commodities, né? Então, do lado esquerdo nós temos lá o produto, na coluna do meio o código que é negociado na bolsa, então lá você digita as 3 primeiras letras iniciais e coloca 2 algarismos que é referente ao ano, né? E no meio uma letra que significa o mês. Isso tudo, pessoal, é bom lembrar que você tem que ter um cadastro numa corretora de valores. Eles fornecem todas essas informações, tá? E o tamanho do contrato, que é o que eu gostaria de mostrar, o açúcar, 508 sacas de 50 kg, um contrato de boi gordo, 330 arrobas, café, 100 sacas de 100 kg, etanol, 30 metros cúbicos, milho, 450 sacas de 60 quilos, assim como a soja. Então, toda vez que comprar um contrato, é como se você estivesse comprando exatamente 450 sacas de milho, por exemplo. Perfeito. Como é que se dá esse equilíbrio do mercado, Patrone? Esse mercado, ele é um mercado onde você tem que preocupar com 3 fatores importantes que todo dia tem notícia na mídia, nos sites, enfim. Primeiro deles, a produção. Segundo, estoque. Terceiro, consumo. Ou seja, lembrando da lei da oferta e da demanda, se você tem uma queda numa produção, uma situação de estoques baixo, com isso e um aumento na demanda mundial por consumo de alimentos, então, ocasionalmente, nós teremos uma previsão de alta nos preços, ok? Então, se tem uma previsão de alta, eu posso fazer uma operação antecipadamente de compra e posteriormente de venda e lucrar com essa diferença. Ou você pode ter uma produção em alta, uma super safra, por exemplo, um estoque, os estoques do Brasil, ou enfim, estão altos, não é o caso agora, mas é uma situação onde o estoque estaria alto, e um consumo, uma queda no consumo, por exemplo. Isso levaria o quê? Uma previsão de queda nos preços. A renda diminuiu, o consumidor deixou de consumir carne, está consumindo frango. Isso pode ser um fator que vai levar a uma previsão de queda no preço da arroba do boi gordo comercializado nesse mercado futuro. Então é importante, acima de tudo, acompanhar essas informações diariamente no mercado, estar sempre atento ao que está acontecendo, não só a esses 3 fatores, mas também como o dólar. A oscilação do dólar esse ano, então? Essa semana 4,12 chegou a ser comercializado. E você tem, por exemplo, outros fatores, embargos econômicos, né? Variação no volume de exportação, né? Variação no consumo, novos players produzindo, né? Para a gente partir para essa parte final, no segundo bloco você vai trazer muito mais informação, Wilton, mas a dica que você passaria para quem está interessado, assistiu agora aqui com a gente, já gostou do assunto, não conhece ainda todas as ferramentas, né, se interessou,
Por onde começar? Você indicou o caminho ali de primeiro conhecer quais são as operações, as opções, os produtos, né, as commodities negociadas. Como você indicaria, ou o que você recomendaria para quem quer passar a olhar com mais atenção para esse tema? Bom, o primeiro seria procurar uma corretora de valores, que existem várias no mercado, né? Abrir uma conta numa corretora de valores e através dessa corretora é onde você vai ter o mecanismo de compra e venda desses contratos. Segundo, comece por um contrato de uma commodity, por exemplo, o milho, que é uma commodity que não exige um investimento tão alto como margem de garantia, eu vou falar no segundo bloco, explicar mais detalhadamente, mas é uma commodity fácil, relativamente fácil de se operar e oferece bons ganhos. Nós vamos fazer uma simulação no segundo bloco sobre isso. Perfeito, já deixou a dica para o pessoal então aí acompanhar, continuar conosco. Então a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá com um Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje com foco no mercado futuro. Continue com a gente volta já. Estamos de volta do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá com um Bom Dia Senar Mato Grosso. Você que nos acompanha até aqui sabe que o nosso assunto de hoje é mercado futuro. Quem está comigo aqui no estúdio é o Wilton Maciel, instrutor credenciado no Senar Mato Grosso. No primeiro bloco você trouxe um panorama geral, né, do que é o mercado futuro, quais são os mecanismos disponíveis, os tipos de contratos de comercialização, enfim. E agora a gente parte para operacionalização disso, né, Wilton? Vamos começar então esse bloco já trazendo mais dica aí para o pessoal. Vamos lá então, Patrone. Como operar no mercado futuro? Então, quem opera, tanto o produtor quanto o especulador, é a mesma forma. Então, vamos relembrar aqui. Nós temos o resumo dos principais contratos, né? Vou pegar aqui o milho, o código CCM, né? O tamanho do contrato, 450 sacas. A variação dele é sempre 1 centavo. Temos que lembrar que algumas commodities elas variam em dólar, ou seja, se houver oscilação no câmbio, a variação real no seu lucro também vai ser majorada, né? Ou pode ser reduzida. E a data do vencimento do contrato. Como é um contrato, ela tem um vencimento, um dia e um mês. Então, no caso do milho, é todo dia 15. E os meses de vencimento, janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro. Algumas commodities, elas são o vencimento na última sessão, algumas 6 dias antes do último dia útil do mês, enfim. E lembra que eu falei que tem algumas commodities que permitem, ela não faz liquidação financeira e ocorre a entrega física? Então é o caso do café. Nela você tem a liquidação física, ou seja, quem compra um contrato irá receber, né, aquela quantidade de 100 sacas de café. Mas vamos pegar aqui um exemplo mais simples, que seria o do milho. Então, você foi lá, escolheu uma corretora de valores e abriu a sua conta. Nesse intuito, você efetua um depósito referente à margem de garantia. O que é isso? É um valor exigido para cobrir os compromissos e ajustes diários do contrato, do preço. Ou seja, tem dia vai subir R$1, tem dia vai cair R$1. Então tem as taxas de comercialização, que cada corretora tem uma, tem as taxas que paga para a B3, né, que é a bolsa oficial. Então aqui eu dei um exemplo, um contrato de milho de 450 sacas, de 60 quilos, exige aí uma margem de garantia em torno de R$1.000, R$1.500, já dá de começar. Então você investe R$1.000 a R$1.500 para início, para um contrato, ok? Então, feito isso, o produtor também deve atentar ao diferencial de base. O que é o diferencial de base? É uma referência de preço em uma determinada região. Por exemplo, o milho, o preço que você comercializa lá é base Campinas. Então vamos imaginar o produtor está aqui em Sorriso, né? Então ele pega aquele preço lá e aqui na tabela da corretora, né? Ela, por exemplo, em junho estava menos 49,3%. Grande parte disso relativo ao frete. Então aí você teria como comparar o preço do mercado futuro frente ao mercado físico, ok? Perfeito. Então, falando em mercado, aqui eu peguei um gráfico, certo? É referente ao período de 16 de julho até 15 de agosto. E olha só o que está acontecendo, Patrone. O preço do milho subiu, ó. Mas teve momentos que ele subiu, que desceu, né? Ali por volta do dia 19.
ele teve uma alta ali no dia 8, né? Então imagina o produtor já está com o seu depósito dentro da corretora, a sua margem de garantia, e ele vai e comprou a R$ 39,50 um contrato. Então ele foi, acompanhou o mercado, chegou ali, vendeu a R$ 40,50, ok? Então, com isso, o que aconteceu? Ele comprou em 19/7 a R$ 39,50, vendeu em 27 de julho a R$ 40,50. Se um contrato é 450 sacas, a diferencial entre as operações vai resultar R$ 450 de lucro, ou seja, ele comprou 17.775, vendeu por 18.225. Com isso, ele teria, né, R$ 450 de lucro, R$1 por saca. Poderia ser mais? Poderia. Se ele vendesse, por exemplo, aqui a 42, a 41,50, ele poderia ganhar mais. Essa operação, ela se inicia sempre com a compra? É uma dúvida também comum, Patrone. Não. O produtor ele pode iniciar a operação vendendo e depois ele faz a reversão fazendo um contrato de compra. Certo? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Imagina essa situação. Ele vendeu a R$ 42,00 e ele poderia, aqui no finalzinho do vencimento, ali para o dia 14, comprar a 41. Ganharia os mesmos R$1. O que muda? 7 de agosto, 42 ele vende. Compra em 14 de agosto a 41. Obviamente, você teria aí R$1 de diferença, 450 sacas, R$ 450 de lucro. Ou valores de 18.900 de venda e compraria 18.450. Então, R$ 450 de lucro. Uma dúvida que a pessoa tem, e é natural para quem está começando no mercado futuro, né? Imagina só nessa situação aqui. Poxa, mas eu comprei a R$ 39,50. Será que eu não deveria vender a R$ 39,50? Poderia. Você poderia não vender a R$ 39,50, mas você poderia vender a R$ 39,00 nesse ponto aqui. Você ganharia 50 centavos por saco, que daria R$ 250. Com isso, você garante um lucro adicional. Então, vale a pena, nesse mercado, nós esclarecermos essas oportunidades que o produtor tem que aproveitar. Ou seja, ele deve, primeiramente, entender que isso é uma estratégia de comercialização que permite com que ele não fique tão refém do mercado da cerealista, da indústria, do trader. Então, ele consegue majorar os seus lucros através dessas operações. Tá? Nessas oportunidades, ele não necessita, um dos aspectos, né, é não necessitar de investir o mesmo volume de capital comparado ao plantio, a produção efetiva da commodity. Né? Então, ali ele investiu R$1.000, ganhou R$ 450, ele teve um retorno de 45% em 9 dias, 7 dias, certo? É um excelente retorno. Agora, ele consegue também acompanhar de forma simples os principais fatores que influenciam a commodity que ele está comercializando. Se houver um embargo econômico quanto à exportação de carne, se houver uma variação no dólar, se houver uma geada, um problema climático, né? Tudo isso, todo dia no jornal aí, ele tem essa informação fácil. Então, com isso, ele consegue acompanhar as tendências daqueles 3 fatores que nós falamos no primeiro bloco, sobre o produto, o preço aumentar ou diminuir, ok? E ainda ele possibilita trabalhar com um volume maior de produção que a área da propriedade rural permite. Tem aquele produtor que já abriu a área, está no limite de não tem mais área para plantar e ele quer comercializar mais. Então ele pode fazer isso utilizando o mercado futuro através dos seus contratos. Né? A alavancagem financeira foi o que eu acabei de dizer. Ganhou R$ 450 numa operação simples, investiu R$1.000, 45%. Né? Ele é uma alternativa de comercialização da produção para que ele não produza e depois senta na frente do comprador e fala, quer pagar quanto no meu milho? Né? Aqui não. Ele escolhe quanto que ele quer vender o milho e não quanto que a pessoa quer pagar no milho dele. Ok? E é uma estratégia de potencializar seus lucros e garantir um lucro satisfatório para o nível de produção. Agora, o que é fundamental, que é o que você deixou bem claro, é que é preciso estar muito bem informado. Né? A informação ali ela é essencial
para que todas essas possibilidades de ganho se concretizem, né, Wilton? Você tem que estar acompanhando, evidentemente, o mercado, a oscilação cambial, enfim, as tendências, possíveis embargos. Isso você deixou claro no primeiro bloco e reforça agora. É importante informação para quem quer entrar nessa possibilidade de rentabilidade, de aumentar a lucratividade da atividade. Com certeza. De certa forma, o produtor ele já acompanha isso, Patrônio. Ele já acompanha o clima, a variação, os preços dos insumos, a previsão de venda, os contratos na região que estão sendo feitos. O que precisaria ele acompanhar, talvez um pouco mais, seria a demanda pelo consumo de alimentos. Né? Mas isso é fácil, você consegue aí no IMEA, né? Consegue no CPEA, que são fontes de referência. Estão aí, né? Elas estão fáceis. Você recebe por e-mail, a partir do momento que você cadastra, no WhatsApp, no celular. Perfeito. Né? Então, é fundamental esse acompanhamento. Bom, para que se evite riscos, então, ele tem que determinar o custo de produção da propriedade rural como ponto de partida. Por quanto eu quero vender, se eu não sei quanto custou para mim produzir, né? No caso de um hedger, né? Então ele precisa saber esse custo de produção dele para arbitrar quanto seria um lucro interessante para ele saber, a partir desse lucro que interessa para ele, qual o momento exato de venda naquele gráfico que eu te mostrei. Determinar um percentual da produção a ser comercializado no mercado futuro. Se você nunca comercializou, começa de pouco, começa com 20% da produção, 10%, né? Começa por uma commodity simples, que é o milho, e usar o mercado futuro como forma de travar e assegurar preços no futuro que vão permitir alcançar melhores margens de lucro. Ou seja, se ele consegue, se ele pretende vender a R$30 e ele produziu a 25, se lá atrás ele trava isso no mercado futuro, a venda a 30, se no mercado físico baixar para 27, ele pode ganhar essa diferença lá no mercado futuro e conseguir atingir o objetivo dele, que era os R$30. Pode ganhar R$3 lá no futuro, mais R$27 no mercado físico, porque o produto, afinal, ele produziu, então 27 e 3, 30. Enquanto que o produtor que não usar a ferramenta, ele vai ficar preso nos R$27 ou, dependendo da situação, até menos. Perfeito. Recado dado, Wilton, para quem quiser mais informações, procura o Senar. Pode procurar o Senar, temos vários cursos e para auxiliar aí no dia a dia do produtor rural. Ok, obrigado mais uma vez pelas suas informações. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui nessa quarta-feira. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso. Até a próxima semana. Até mais.